Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Léo Ramos e nesse vídeo eu vou fazer um mini curso para alunos iniciantes no estudo da língua inglesa. E o curso consiste em 13 partes. A primeira parte é sobre fonética. A segunda parte é sobre sílabas. A terceira parte é sobre números. A quarta parte é sobre o alfabeto. A quinta parte é sobre os tipos de verbos na língua inglesa. A sexta parte é sobre como conjugar todos os verbos em inglês. A sétima parte é sobre verbos regulares. A oitava parte é sobre as irregularidades na hora de colocar o S no verbo. A nona parte é sobre tipos de verbos irregulares. A 10ª, estruturação de frases. A 11ª parte, 6 estruturas gramaticais essenciais. A 12ª parte, be versus do. A 13ª parte, os 3 verbos auxiliares do inglês. Primeira parte, fonética. Nessa primeira parte do curso nós vamos começar falando sobre fonética. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para praticar esses sons por conta própria. Para achar no Google digitem English Club Phonemic Chart. A fonética em inglês consiste de 44 sons que combinados formam qualquer palavra em inglês. E para se ter uma boa pronúncia é importante praticar falar e ouvir esses sons. Se esses sons não são claros na hora de falar, a tendência é que quando você fale as palavras elas não saiam de uma maneira muito clara para o seu ouvinte. Um fonema é a menor unidade sonora que pode mudar o significado de uma palavra. Por exemplo, em inglês, os sons P e B são fonemas diferentes, porque podem mudar o significado de uma palavra. Por exemplo, pet e bate são duas palavras diferentes com significados diferentes, porque diferem por apenas um fonema. Em resumo, um fonema é a menor unidade sonora que pode distinguir o significado de uma palavra em uma língua. Não esqueçam de acessar o link para praticar a ouvir e falar os sons dos fonemas em inglês. Segunda parte. Sílabas. Antes de começar, eu gostaria de avisar para vocês que eu vou deixar um link na descrição do vídeo, para que vocês possam praticar a contagem de sílabas por conta própria. O nome do site é howmanysyllables.com. Vamos para a segunda parte do curso. Uma sílaba é uma unidade sonora que consiste em um som de vogal. Em outras palavras, uma sílaba é uma unidade de som que pode ser pronunciada em uma respiração suave e ininterrupta. Só que, antes de começar com os exemplos, vamos aqui praticar os sons das vogais em inglês, para vocês saberem quais sons vocês vão ter que distinguir. A, E, I, O, U. A primeira maneira de contar sílabas é ouvindo e contando os sons de vogais que a palavra possui. Outra técnica que ajuda vocês a distinguir quantas vogais tem uma palavra é você colocar sua mão embaixo do queixo. Você fala a palavra em inglês de uma maneira natural e aí você conta quantas vezes o seu maxilar desce. A quantidade de vezes que desce o seu maxilar é a quantidade de sílabas que tem a palavra em inglês. Vamos começar a praticar com a palavra cachorro. Dog. Quantas vezes o seu maxilar desceu? Só uma vez, a palavra tem uma sílaba. Próxima palavra, comer. Eat. Quantas vezes o seu maxilar desceu? Só uma vez, a palavra tem uma sílaba. Repare que a palavra tem 2 vogais, I, A. No entanto, você deve prestar atenção no som da vogal que foi, I. Além do mais, o maxilar desce somente uma vez. Próxima palavra, bonito. Beautiful. Quantas vezes o seu maxilar desceu? 3 vezes, a palavra tem 3 sílabas. Próxima palavra, universidade. University. Quantas vezes o seu maxilar desceu? 5 vezes, a palavra tem 5 sílabas. Próxima palavra, educação. Education. Quantas vezes o seu maxilar desceu? 4 vezes, a palavra tem 4 sílabas.
Próxima palavra, economia. Economy. Quantas vezes o seu maxilar desceu? 4 vezes, a palavra tem 4 sílabas. Terceira parte, números. Vamos contar os números de 0 a 10 primeiro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos contar de 11 a 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora vamos contar de 21 a 39. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Agora vamos contar de 40 a 59. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Agora vamos contar de 60 a 79. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Agora vamos contar de 80 a 100. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Agora vamos contar de 100 a 900. Somente os números fechados 100, 200, 300, 400, 500 até 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Agora vamos contar de 1000 a 10.000. Somente os números fechados. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Agora vamos contar de 100.000 a 900.000. Somente os números fechados. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000. Agora vamos falar os seguintes números: 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 million, 1 billion, 1 trillion. quarta parte, alfabeto. Vamos agora falar o alfabeto inteiro em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quinta parte, os tipos de verbos na língua inglesa. Existem 4 tipos de categorias de verbos em inglês, são eles: verbos auxiliares, be, do, have. Verbos modais, will, would, can, could, might, should, shall, must. Verbos principais, no qual tem mais de 1000 tipos diferentes. Frasal verbs que consistem de um verbo com uma preposição. Sexta parte, como conjugar todos os verbos em inglês. Para saber conjugar um verbo em inglês você precisa saber das seguintes informações. Os verbos no infinitivo sempre têm a preposição to, na frente. Exemplos: to have, to visit. Todos os verbos no presente com exceção do verbo be têm 2 versões. Uma versão igual ao infinitivo. Uma versão com a letra S no final. Todos os verbos no passado com exceção do verbo be têm uma versão. Esse verbo pode ser regular ou irregular. Todos os verbos no particípio têm uma versão. Se o verbo for regular, o verbo no particípio será igual ao passado. Todos os verbos no gerúndio têm uma versão e ela sempre termina com ing. Sétima parte, verbos regulares. Se o verbo for regular no inglês, as conjugações no passado e no particípio sempre serão iguais. E a parte mais importante sobre verbos regulares, esses verbos terminam com as letras ED no fim. Isso sempre acontece. Outra coisa que facilita o aprendizado de inglês é que a maioria dos verbos são regulares, e portanto terminam com ED no fim. Oitava parte, irregularidades na hora de colocar o S no verbo. Colocar o S no fim do verbo será necessário somente quando estiver usando a estrutura do presente simples, e os sujeitos forem he, she, it. As irregularidades na hora de colocar o S no verbo são:
Os verbos be e have que mudam totalmente o outro verbo fica mais curto. Quando o verbo terminar com as letras O, S, X, SH, CH, coloque S no fim do verbo. Quando o verbo terminar com uma consoante Y, coloque S no fim do verbo. Try tries. Do does. Pass passes. Wax waxes. Wash washes. Catch catches. Nona parte é sobre tipos de verbos irregulares. Existem 5 tipos de conjugações quando falamos sobre verbos irregulares. Eu vou falar os verbos na seguinte ordem da esquerda para a direita: verbo no presente, verbo no passado, verbo no particípio. Eu vou ignorar os verbos com S no fim, os verbos infinitivo e os verbos com ing. Os padrões de conjugação de verbos irregulares são ABC, ABB, AA, IAU, ABA. Os 2 primeiros padrões são os mais comuns, enquanto os 3 últimos são menos frequentes. O padrão ABC quer dizer que os verbos no presente, passado e particípio são completamente diferentes um do outro. O padrão ABB quer dizer que o verbo no presente é de um jeito, enquanto que os verbos no passado e particípio são iguais. O padrão AA quer dizer que os verbos no presente, passado e particípio são iguais entre si. O padrão IAU quer dizer que o verbo no presente tem a letra I. Para conjugar no passado é necessário trocar a letra I pela letra A e para conjugar no particípio é necessário usar a letra U. O padrão ABA quer dizer que o verbo no presente é igual ao particípio, enquanto que o verbo no passado é diferente. Esse padrão de conjugação é o mais raro. 10ª parte. Estruturação de frases. Uma frase em inglês consiste de 3 elementos essenciais: sujeito, verbo e complemento. Sujeito é quem faz a ação. Verbo é a ação executada. Complemento é a explicação sobre a ação. Lembre-se que é necessário o uso de verbos auxiliares nas frases em inglês para distinguir se a frase é positiva, negativa ou uma pergunta. 11ª parte. 6 estruturas gramaticais essenciais. O inglês tem 16 estruturas gramaticais, porém para entender o inglês em um nível que seja possível se comunicar com outras pessoas, somente 6 estruturas são essenciais. Presente simples. Presente contínuo. Passado simples. Passado contínuo. Futuro simples. Futuro contínuo. Na parte superior da imagem, da esquerda para a direita eu coloquei as frases no presente simples, passado simples e futuro simples. Na parte inferior da imagem da esquerda para a direita eu coloquei as frases no presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo. A frase escolhida foi: ele trabalha muito. De cima para baixo em cada estrutura eu coloquei a mesma frase na versão positiva, negativa e pergunta. Em vermelho eu coloquei os principais pontos que mudam de uma frase para outra e de uma estrutura para outra. Você consegue perceber um padrão? Olhando um exemplo das 6 estruturas na mesma imagem, com frases positivas e negativas e perguntas, você ainda acha que a gramática em inglês é difícil de entender? Eu acho que não kkkk. 12ª parte. To be versus to do. Nessa parte vou esclarecer uma pequena dúvida sobre o verbo be e do. Vamos falar de 2 estruturas, usadas para falar de fatos.
presente simples e passado simples. Nessas estruturas o verbo auxiliar necessário é a versão do presente passado do. Porém a única exceção é quando se usa o verbo be. Nos exemplos eu coloquei uma frase no presente, você é brasileiro. E abaixo no passado coloquei a frase, você estava feliz. Eu coloquei a mesma frase no positivo, negativo e pergunta. Repare que o verbo be assume o papel de verbo auxiliar e principal ao mesmo tempo, não é necessário o uso do verbo do como auxiliar. Outro ponto. Para isso acontecer o verbo be tem que ser o único da frase. 13ª parte. Os 3 verbos auxiliares do inglês. O inglês tem 3 verbos auxiliares. Be, do, have. Essa parte do curso é para dizer que às vezes o mesmo verbo pode estar na mesma frase 2 vezes. Um verbo terá a função de verbo auxiliar. O outro verbo terá a função de verbo principal. Os exemplos que eu coloquei na direita de cima para baixo são: eu estou sendo paciente. Eu tinha tido um cachorro quando era mais jovem. Você não faz a sua lição de casa nos finais de semana. Repare em vermelho que os verbos be, do, have estão duplicados e cada verbo tem na esquerda tem a função de auxiliar e o da direita de principal. Se você assistiu o vídeo até o fim, clique no like, inscreva-se, compartilhe o vídeo, escreva o seu comentário e até a próxima. O Teacher Léo agradece a sua audiência.